Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Que alegria grande poder estar aqui para mais um encontro com a palavra. Esse programa é parte de um curso introdutório da Bíblia. O assunto de hoje é o maior profeta e o homem mais importante já nascido de mulher. Ouça como o Novo Testamento apresenta esse homem. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinham pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Essas pessoas confessavam seus pecados, eram batizadas por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Essa é a apresentação de um dos personagens mais importantes da Bíblia, João Batista. Não confunda com o apóstolo João, autor do 4º Evangelho e do livro do Apocalipse. João Batista foi o homem mais importante já nascido de mulher. Jesus disse que ele foi o maior profeta que já existiu. Poderíamos dizer que Moisés foi o maior de todos os profetas, porque todos os outros pregaram sobre o que Moisés escreveu. Mas, de acordo com Jesus, o maior profeta já nascido de mulher foi João Batista. Isso de acordo com ninguém menos do que Jesus Cristo. A vida de João Batista foi descrita rapidamente nos 4 evangelhos. Por que ele foi tão importante, hein? Primeiro, ele não foi apenas o maior profeta, mas também o último dos profetas. Ele apontou para um homem que vinha caminhando numa estrada empoeirada, hoje chamada de Terra Santa, e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi o último profeta messiânico que, literalmente, apresentou ao povo de Deus o seu Messias. João também foi um grande pregador. Antes de um pregador como Billy Graham ir para uma cidade, é necessário que se mostre que essa cidade se concentra aí uma grande população e que, na hora certa, o povo vai comparecer. Às vezes, uma equipe trabalha na preparação desse evento com 2 anos de antecedência. O interessante é que o grande pregador João Batista não procurou os grandes centros. Ele foi para o deserto, para o sul de Jerusalém. Hoje, se você visitar Jerusalém, poderá fazer um passeio de ônibus para o sul de Jerusalém. Depois de viajar algumas horas, o guia vai mostrar para você a região do Jordão e o local onde João Batista pregava. Os 4 evangelhos relatam que todo o povo de Jerusalém e da Judéia caminhava até aquele lugar, que fica a uma distância de pelo menos 2 dias de caminhada. Por que eles faziam isso, hein? Porque os fariseus e os saduceus deixavam seus muitos livros e rolos para irem até lá. Certa ocasião, Jesus lhes fez essa pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios dos reis. Afinal,
O que vocês foram ver, hein? Um profeta? Este é aquele a respeito de quem está escrito: ele prepara o teu caminho diante de ti. Dá para imaginar um pregador que pregasse tão bem que toda a população da cidade grande saísse para o interior só para ouvi-lo? Imagine, o pregador ficava lá no deserto e toda a população saía da cidade e ia para o interior para ouvi-lo. Ele deveria ser um pregador e tanto, hein? Pois João Batista era assim. João Batista era forte e musculoso e só tinha 31 anos quando terminou sua obra. Ele tinha um peito peludo e usava roupas de pele de animais. Talvez o comentário de uma pessoa que o ouvia seria assim: já faz 1 ano que ouço sua pregação, estou muito impressionado. Gostaria de ser batizado e de me tornar membro da igreja dele. Sabe como João Batista responderia a isso? Raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? João Batista era esse tipo de pregador. Deus tinha dado ao João Batista uma missão. Ele deveria apresentar o Messias. Sua tarefa não era simplesmente apontar para Jesus e dizer: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha que preparar o caminho para o Messias. Ele foi como uma estrada pela qual o Messias viajaria. Essa foi a função de João. Essa foi sua missão. E foi exatamente o que João Batista fez. João disse que um dos sinais de sua grandeza era que ele terminaria o seu trabalho onde Jesus começaria o dele quando viesse. João Batista batizou o povo com o chamado batismo do arrependimento, o qual, veremos no final do Evangelho de Mateus, não era exatamente como os batismos de hoje. Quando Jesus fez o grande comissionamento no final do Evangelho de Mateus, ele chamou seus discípulos para que batizassem. Aquele batismo não era o mesmo que o batismo de João. João pregava: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quando as pessoas se arrependiam, João as batizava. João Batista foi um homem que cumpria um papel cumprido quando Jesus Cristo veio. Quando Jesus apareceu, ele tinha apenas 31 anos e era o maior profeta já nascido de mulher e o homem mais importante também. Um dia, enquanto João estava batizando, avistou um homem tão jovem quanto ele. Quando João viu Jesus, ele disse: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas o outro jovem responde: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. João, então, batizou esse homem jovem, e quando fez isso, o Espírito veio sobre esse homem jovem em forma de uma pomba. João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus como uma pomba, Deus o Pai falou dos céus: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Qual o significado do batismo de Jesus? O seu batismo é uma das crises de Cristo. O batismo de Jesus não foi como o meu, nem foi como o seu batismo. O batismo de Jesus foi o início do seu ministério público. Quando alguém é eleito presidente da República, ocorre uma cerimônia de posse. Nessa cerimônia de posse, o novo presidente faz um discurso. Jesus começou seu ministério com uma cerimônia de posse. Entretanto, o locutor do discurso foi o Deus Todo-Poderoso. E esse discurso de posse foi muito curto. Deus simplesmente disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. O seu batismo foi a cerimônia de posse do seu ministério de 3 anos, que começava naquele momento. E nisso é que nós estamos interessados. No seu ministério, muito explorado nos 4 evangelhos. Esses 3 anos de ministério de Jesus começaram com o seu batismo. O batismo de Jesus é seguido por outra crise de Cristo. Jesus vai para o deserto e é tentado pelo diabo. A Bíblia diz que o Espírito o levou ao deserto. Ele não foi levado para o deserto pelo diabo. O Espírito o levou ao deserto e no deserto Jesus se confrontou com Satanás. No deserto, Satanás o tentou 3 vezes.
O ataque de Satanás sobre Jesus teve 3 níveis. No primeiro, o tentador aproximou-se de Jesus e disse: "Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães." E Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Essa foi a primeira tentação. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra." Ao que respondeu Jesus: "Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Outra vez o diabo o levou a uma montanha e lhe mostrou todos os reinos do mundo e seu esplendor. "Tudo isso te darei, se prostrares e me adorares." Jesus respondeu: "Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto." Qual o significado dessas crises de Cristo e da tentação de Cristo no deserto? Bem, em primeiro lugar, precisamos ver a tentação de Jesus Cristo no deserto como outra batalha entre o Filho de Deus e Satanás. Essa não é a primeira vez que eles se confrontam. Se você acompanhou conosco o estudo do Velho Testamento, deve se lembrar que no 3º capítulo de Gênesis conhecemos um homem que foi chamado Filho de Deus. Nos últimos versículos de Lucas capítulo 3, onde encontramos a genealogia até Adão, Lucas refere-se a Adão como o Filho de Deus. Eles são as 2 únicas pessoas nas Escrituras que são chamadas de o Filho de Deus. Adão significa homem. Esse Adão de Gênesis 3 era o homem de Deus. Deus formou o homem e esse homem era o que Deus tinha planejado que fosse. Esse homem foi chamado de o Filho de Deus e seu nome era Adão. Adão foi colocado num jardim e foi tentado por Satanás. Só que Adão perdeu essa batalha contra Satanás e desde então estamos vivendo sob as consequências dessa derrota. O primeiro Filho de Deus não passou no teste da tentação. O teólogo Campbell Morgan dizia que a tentação no deserto descrita nos evangelhos é a revanche. Jesus está na liderança. Ele é o atacante dessa luta. Ele é quem toma a iniciativa. Ele vai até o deserto e encurrala Satanás. Jesus quer derrubar Satanás. Campbell Morgan acreditava que se Satanás pudesse, teria evitado aquele confronto. Satanás sabia que esse Filho de Deus, esse Adão, que é chamado nas Escrituras de o último Adão, ia vencer a luta. Bom, infelizmente o tempo do nosso programa de hoje acabou, mas junte-se a nós para o próximo programa. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.